Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a tecer esta blusinha de crochê no método do top-down, onde iniciamos a peça de cima para baixo. Nesse tutorial também estou testando a linha Bela Amigurumi da Fios Pinguim. Eu ainda não tinha reproduzido nenhuma peça de vestuário com esse fio. Gostei bastante do caimento, a peça não ficou pesada. Achei que deu uma estrutura bem bacana por se tratar de um cropped. Eu queria que a peça ficasse mais estruturada, não tão molinha. A única coisa do fio Bela Amigurumi é que cada novelo vem com 203 metros. A minha peça equivale a um tamanho P e a cor principal aqui, que foi a vermelha que eu usei, olha só, sobrou bem pouquinho desse fio, então dessa cor. Então, caso vocês queiram utilizar o mesmo fio, já fica a dica aí para vocês garantirem, né, uma quantidade necessária para que não acabe faltando depois. Eu vou deixar ali a sugestão na lista de materiais, mas vocês também podem estar substituindo pelo fio Bela, também da Fios Pinguim. O tex dele é 370, é pouquinha coisa mais fina que o Bela Amigurumi, mas também vai ficar com caimento bacana, porém o fio Bela tem um rendimento melhor. Então vamos agora assistir o passo a passo completo, a lista de materiais. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui para vocês. Para este tutorial, eu estou utilizando a linha Bela Amigurumi da Fios Pinguim. Cada novelo tem 100 gramas, que equivale a 203 metros, o Tex 493 e ele é 100% algodão mercerizado. Eu estou utilizando 3 cores diferentes, a cada 2 carreiras eu fui trabalhando as trocas de cores. A cor vermelha é o Tomate 0314, a cor rosa é a Fúcsia 0327 e essa daqui é a cor cru 0004. A minha peça equivale a um tamanho P. A cor vermelha foi a que eu acabei utilizando um pouco mais, foi mais ou menos isso aqui que sobrou. Então, se vocês forem utilizar o mesmo fio ou algum outro fio que a metragem seja próxima ao Bela Amigurumi, que é de 203 metros, eu indicaria do tamanho M ou GG que vocês tenham pelo menos 2 novelos de cada cor. Se vocês forem criar uma peça maior, aí o interessante seja que vocês tenham pelo menos 3 novelos de cada cor. Vocês podem estar adaptando com o fio que o Tex é um pouquinho mais fino e que ele tem um rendimento melhor, que seria a linha Bela, tá? A linha Bela da Fios Pinguim, o Tex é 370, cada novelo tem 405 metros e ele é 100% algodão mercerizado. Então, com meio novelo ou um novelo inteiro de cada cor, se vocês também forem utilizarem em torno de 3 cores diferentes, vai ser o suficiente para vocês reproduzirem a peça desde o tamanho P ao tamanho GG. Aqui com a Bela Amigurumi eu também estou utilizando agulha de 5 milímetros. Vamos precisar de tesoura, fita métrica, marcadores e também, se vocês tiverem uma cola pano para a questão de acabamentos, os nossos arremates não se soltem depois, vocês podem estar utilizando também. Para o tamanho P, vou deixar como sugestão que vocês iniciem com 96 correntinhas. Para o tamanho M, vocês podem iniciar com 121 correntinhas. Para o tamanho G e GG, 144 correntinhas. A minha peça equivale ao tamanho P, então eu iniciei com 96 correntinhas no total. Ao finalizar a quantidade de correntinhas que eu deixei como sugestão, agora nós vamos pegar todas as correntinhas e deixar viradas para cima, tá? Porque tem o lado avesso e tem o lado certo das correntinhas. Então, busquem deixar todas as correntinhas viradas para o lado certo. E aí, lá na última correntinha, nós vamos unir as pontas. Olha só, deixei todas viradinhas aqui para cima. E agora eu vou vir bem em cima aqui, ó, da primeira lá que nós iniciamos, ó. E vou unir aqui, ó, com ponto baixíssimo, certo? Agora nós vamos iniciar aqui, já nessa primeira parte, um leque, que vai ser a divisão entre a manga e a parte das costas. Então aqui eu vou iniciar, ó, com 3 correntinhas. E aí dentro do mesmo espaço ali eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Correntinha de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui nós trabalhamos como se fosse um leque. É o primeiro aumento e a primeira divisão da nossa carreira, certo?
Aí tanto faz pro tamanho P, M ou G, GG, vocês vão iniciar a mesma coisa, tá? Sobe ali 3 correntinhas dentro do mesmo espaço, vai trabalhar 2 pontos altos junto com essas correntinhas iniciais, vai formar um bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha de espaço, mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Correntinha de separação. E aí agora aqui na base das correntinhas iniciais, vocês vão pular sempre 2 correntinhas e na terceira trabalhar 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, formando então um bloquinho de 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Correntinha de separação, novamente. Venho aqui na base, pulo 1, 2, na terceira correntinha, trabalho bloquinho de 3 pontos altos. Uma, 2, na terceira, bloquinho de 3 pontos altos. E aí vocês vão seguir, ó, trabalhando o bloquinho de 3 pontos altos da seguinte forma. Para o tamanho P, nós vamos completar aqui um total de 7 bloquinhos, sem contar o leque, tá? Então aqui eu já tenho 3, tenho que trabalhar mais alguns aqui até completar 7. Se vocês estiverem trabalhando referente ao tamanho M, iniciaram com 121 correntinhas, vocês vão trabalhar um total de 9 blocos, tá? Então, iniciou aqui aquele leque, vão trabalhar 9 bloquinhos no total. Se for referente ao tamanho G e GG, aí aumenta para 11 bloquinhos na carreira, tá? Sempre se atentem que nós não contamos o leque, tá? Como os bloquinhos ali. Vai ser sempre depois do leque, ó. Então, aqui tem 1, 2, 3 e assim por diante. Então, aqui referente ao tamanho P, tirando o leque inicial aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Agora, trabalhei aqui ó, aquela correntinha de espaço, depois que eu finalizei aqui meu bloquinho de 3 pontos altos, pulo 2 correntinhas, no próximo aqui eu vou formar um leque novamente, que são 3 pontos altos, com uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Para quem está trabalhando aqui referente ao tamanho M, então vocês vão completar ali no total 9 bloquinhos. Para o tamanho GGG vão ser 11 bloquinhos, tá? Entre um leque e o outro. Finalizei aqui o leque, correntinha de separação, pulo 2 correntinhas na base, repito para o meu tamanho, que é o tamanho P, na sequência aqui mais 7 bloquinhos, tamanho M, desculpe. Vai repetir aqui um total de 9 bloquinhos na sequência, para o tamanho G, GG, 11 bloquinhos na sequência. Vejam, eu comecei aqui com o leque, trabalhei 7 bloquinhos, novamente um leque. 7 bloquinhos e agora vou repetir aqui depois das 2 correntinhas, ó, na terceira, novamente um leque. Toda vez que eu crio um leque, eu estou criando o aumento entre as carreiras e também a divisão entre as partes. Se vocês ficarem com dificuldade em conseguirem aqui observar, né, aonde está os leques e os bloquinhos e 3 pontos altos separados, vocês também podem pegar aqui 4 marcadores e aí podem colocar aqui no meio, ó, do leque, tá? Para vocês saberem que aqui sempre vai ser os aumentos e as divisões das carreiras, ó. Colocando aqui bem no meio, ó, onde tem aquela correntinha de espaço do leque. Aqui eu acabei de finalizar mais um, ó. Vou colocar aqui também. Tá? E daí agora eu tenho que trabalhar aqui novamente na sequência. Nós vamos trabalhar em todas as partes iguais, tá? Referente as 2 mangas, frente e costas. Para o tamanho P vão ser 7 blocos para cada lado. Para o tamanho M, 9 blocos para cada lado. Tamanho G e GG, 11 blocos para cada lado. Então aqui faz de conta que eu já trabalhei uma manga. Aqui é como se fosse a parte da frente. Agora eu vou trabalhar aqui a outra manga e a parte das costas. Finalizei mais uma vez a sequência de 7 bloquinhos. Agora eu pulo 2 correntinhas na base. Trabalho aqui mais um leque. Então, são 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, correntinha, 3 pontos altos. Tá? Aqui.
correntinha de espaço, pego aqui o marcador, coloco aqui no meio do meu leque. E agora eu vou trabalhar a última sequência, ó, como que está ficando. Ele fica nesse formato aqui, ó, como se fosse um quadrado. Fechando aqui, ó, a carreira. Então, no meu caso, são 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta o último bloquinho aqui. Pulo aqui 2 correntinhas. 1, 2. Na terceira, bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha de separação. E aqui onde está aquele leque, onde eu iniciei a carreira, ó, eu vou vir bem em cima aqui daquelas 3 correntinhas iniciais e fecho aqui com um ponto baixíssimo, certo? E agora esticando, ó, abrindo aqui o início da nossa pala. Como eu falei para vocês, iniciei com 96 correntinhas referente ao tamanho P. Trabalhei entre os leques, bloquinhos de 3 pontos altos, trabalhando 7 bloquinhos em cada lugar. Então, é importante que daí para o tamanho M seja 9 bloquinhos em cada etapa. Para o tamanho G, GG, 11 bloquinhos, tá? Então, daí vocês contem para ver se está batendo bem certinho a quantidade de bloquinhos em cada etapa. Agora, para a segunda carreira, eu vou continuar na cor vermelha, tá? A cada 2 carreiras eu vou mudar de cor. E aí, para começar a próxima carreira, eu vou iniciar bem em cima aqui, onde está o leque. Ó, tem um marcador aqui bem no meio ali do leque, vou iniciar bem aqui minha carreira. Então, para poder iniciar bem em cima aqui, ó, a carreira, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo nesse próximo ponto e um ponto baixíssimo nesse próximo ponto. Cheguei aqui onde está o marcador, vamos tirar ele daqui. Então, aqui em cima vai ser leque sobre leque sempre, tá? Sempre aqui, ó, nas pontas, nós vamos trabalhar leque sobre leque, tá? E aqui nos intervalos vai ser bloquinho de 3 pontos altos entre os intervalinhos. Subo aqui 3 correntinhas, que vale um ponto, trabalho mais 2 pontos altos aqui dentro. Correntinha de separação, mais 3 pontos altos aqui dentro. Correntinha de separação para pular ali já para o próximo bloco. E aí, se vocês quiserem, ó, pode colocar o marcador novamente aqui em cima do leque. Ó, já iniciei então aqui a segunda carreira. E agora eu tenho que voltar aqui até chegar, ó, nesse marcador, trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos entre esses intervalinhos. Então, eu já pulo aqui, ó, trabalho 3 pontos altos. Correntinha, pulo lá no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha de separação. Pulo ali no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Vou seguindo até chegar aqui no marcador. Chegando aqui em cima do marcador, eu vou tirar ele. E aí eu pulo já aqui ó, pra cima, então, do leque, trabalho leque sobre leque. Então, aqui nessa correntinha de espaço, né, dentro ali ó, do leque, trabalha-se 3 pontos altos, com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Correntinha de separação, já para pular aqui para o próximo espacinho. Coloco aqui o marcador. E aí vocês vão seguir essa sequência, tá? Ó, até completar aqui, ó, até chegar novamente aqui no onde nós iniciamos a carreira. Onde tem os espacinhos, bloquinhos de 3 pontos altos. E onde tem leque, é leque sobre leque. E olhem só, fui adiantando então aqui a minha segunda carreira. Estou chegando ao fim dela. Aqui eu tenho mais um espacinho para trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Tá? Correntinha, e aí vem naquelas 3 correntinhas iniciais ali, ó, e fecha bem em cima dela com um ponto. O vídeo acabou cortando, mas mostrando pra vocês aqui, ó, que eu finalizei, então, a segunda carreira na cor vermelha. E aí eu já cortei o fio porque a próxima carreira eu vou trocar de cor, né? Que no meu caso, a cada 2 carreiras eu vou mudando de cor.
Então, o que que eu indico para vocês? A cada finalização de carreira, que vocês sempre contem os bloquinhos entre o intervalo, né, dos marcadores aqui, nunca se conta os leques, somente os bloquinhos aqui entre eles. E aí vejam se vocês estão fazendo em todas as carreiras a mesma quantidade de bloquinhos para que a peça fique certa, né? Ela não acabe ficando torta depois. Agora aqui, ó, onde eu cortei o fio, eu já vou iniciar então a próxima carreira. A cor escolhida vai ser a rosa. Então eu venho aqui, pego o fio na cor rosa, vou prender o fio aqui na agulha. E aí vou vir bem em cima aqui onde está o marcador e eu já vou começar a carreira aqui em cima, tá? Em cima do leque, ó. Deixa eu virar pra cá. Esse fiozinho a gente já deixa aqui pra trás, pré-rematando. Então, eu venho aqui dentro do leque, ó. Então, prendo aqui com ponto baixo, duas correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto. E aí, aqui dentro do leque, eu trabalho leque sobre leque. Então, são aqui mais 2 pontos altos, para fechar um bloquinho de 3 pontos com aquelas correntinhas iniciais. Correntinha de separação e mais 3 pontos altos aqui dentro. Correntinha de separação. Aí eu posso colocar o marcador aqui novamente, caso vocês queiram, para não se perder. E aí, vou continuar a mesma coisa da carreira anterior, ó. Onde tem os espacinhos, trabalho um bloquinho de 3 pontos altos dentro dele. Até chegar lá no marcador, onde tem o leque. E aí, nós vamos trabalhar leque sobre leque. Comecei aqui, ó, fui trabalhando meus bloquinhos, cheguei aqui novamente no marcador. Tiro o marcador. Venho aqui, ó, em cima do leque e vou trabalhar leque sobre leque, que são, então, 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, correntinha, mais 3 pontos altos. Correntinha de separação, lá no meio marcador. E assim eu vou trabalhando, ó, toda a volta, completando aqui, aqui, até chegar no final, tá? Então eu segui aqui porque é bem simples, como eu falei pra vocês, leque sobre leque, né? E bloquinho de 3 pontos altos entre os intervalinhos. Aqui eu estou finalizando a terceira carreira, que é na cor rosa, então vou naquelas 3 correntinhas iniciais, fecho com ponto baixíssimo. E aí agora, como eu vou continuar trabalhando com essa cor rosa, então agora eu vou caminhando, ó, com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Cheguei bem no meio aqui, ó, do leque. Aí eu subo 3 correntinhas, trabalho aqui mais 2 pontos altos na sequência, formando um bloquinho de 3 pontos altos, correntinha dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos, correntinha, pulo aqui já para o próximo espaço. E aí sigo trabalhando nos intervalinhos, bloquinhos de 3 pontos altos e aonde é leque, leque sobre leque, certo? Aqui no meu caso seria mais uma carreira na cor rosa. Observe que conforme nós estamos criando a peça, quando eu dobro ela ao meio, ó, ela já está começando a dar o formato aqui da peça. Então, aqui seria referente à passagem dos 2 braços, aqui vai ser a parte do corpo da peça e aqui vai ser a parte do pescoço. E aí vocês vão seguir essa sequência aqui, no meu caso, a cada 2 carreiras fazendo a troca de cor, sempre tentando iniciar e finalizar as carreiras aqui, ó, no mesmo lugar, porque daí vocês ficam com sempre 2 cabinhos aqui, para depois no final a gente conseguir trabalhar, né, escondendo essas sobrinhas e fios aqui para fazer os acabamentos e arremates no mesmo lugar, tá? E aí vocês vão criando agora aqui várias carreiras. E aí agora vocês vão seguir, independente do tamanho P, M ou G e GG, vocês vão criando as carreiras. E aí eu já vou ensinar para vocês aqui a próxima etapa de como que vocês vão fazer aqui a divisão na parte de baixo para deixar as mangas de lado e aí começar a trabalhar somente aqui na parte de baixo da peça. Retornando, aqui eu já teci um total de 7 carreiras. A partir da 8ª carreira, eu vou começar a fazer aqui a divisão da parte das mangas. E aí, na 9ª carreira, eu já vou começar a trabalhar somente a parte de baixo da peça. Eu vou virar para vocês aqui, ó, tá?
do lado certo aqui da peça. Então, eu trabalhei aqui um total de 7 carreiras, falta na carreira de número 8. Só que daí, a partir da carreira de número 8, eu não vou mais continuar trabalhando aqui a pala por inteira, pegando braços, né, os dois lados dos braços, frente e costas. Eu já vou trabalhar aqui, ó, para unir as duas partes de baixo do braço e aí começar então a trabalhar somente aqui, ó, no comprimento da peça. Como eu vou saber a partir de que momento eu vou começar a trabalhar somente aqui a parte de baixo, fazendo a divisão para deixar as mangas de lado e começar somente o comprimento da peça. Então aqui, ó, eu desenhei um desenho torto aqui, tá? Como se fosse um rascunho aqui da nossa pala. E aí, para vocês entenderem, então, a partir de que momento vocês vão conseguir também trabalhar essa divisão baseado na medida de vocês ou da pessoa que for utilizar a peça. Então, com a ajuda da fita métrica, vocês vão medir a circunferência total do busto. Vai pegar ali a fita métrica, vai medir desde a parte da frente, pegando toda a parte das costas, bem ali naquela linha acima do busto, bem no meio do busto ali, tá? Vão medir a circunferência total. No meu caso, eu tenho 90 centímetros de busto. Eu vou reduzir aqui 10 centímetros, porque a peça ela tende a ceder e eu não quero que ela fique tão folgadona. Então, 90 menos 10 centímetros, eu vou ter um total aqui de 80 centímetros. Desses 80 centímetros, agora eu vou dividir por 2, porque nós temos que ter aqui a medida tanto frente quanto costa, certo? Então, 80 centímetros divididos por 2 vai dar 40 centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras até que complete 40 centímetros, pegando de uma ponta à outra. Então, agora eu vou pegar aqui a fita métrica, como eu mostrei para vocês. Medir a circunferência total do meu busto, 90 centímetros. Diminui 10 centímetros, ficou com 80. 80 divididos por 2, 40 centímetros é o que eu preciso ter aqui na parte de baixo, uma ponta a outra. Agora eu vou medir, então, quantos centímetros eu tenho no total. E aqui eu estou chegando basicamente, ó, quase aproximadamente nos 40 centímetros. Falta em torno de 2 centímetros ali. Se faltar pouco, não tem problema, vocês já podem, a partir dessa carreira, começar a trabalhar a divisão, porque quando nós formos unir aqui as duas pontas, eu ainda vou acrescentar por volta de 8 correntinhas para cada lado. Então, ainda ele vai ficar um pouquinho mais folgado aqui na parte de baixo em relação à parte de cima. Se vocês forem medir, por exemplo, eu preciso de 40 centímetros e na carreira que eu tô aqui tá, sei lá, 32 centímetros, vamos fazer de conta. Aí vocês podem trabalhar mais uma carreira, tem que deixar o mais próximo possível ali da divisão que eu ensinei para vocês, tá? Então eu vou virar novamente a peça para continuar trabalhando aqui a carreira e já começar a trabalhar a divisão, certo? Então aqui ainda com a mesma cor, por mais que eu vá dividir aqui a carreira, eu vou sempre trabalhar a cada duas carreiras a troca de cor. Então aqui eu trabalhei uma carreira somente na cor vermelha e agora a próxima carreira eu vou continuar na cor vermelha. Deixa eu aproximar um pouco mais a tela. Então, aqui, ó, finalizei a carreira de número 7. Vou subir aqui 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vou trabalhar aqui somente 3 pontos altos dentro desse espaço. Não vou mais trabalhar um leque, porque nós vamos começar, então, a divisão nessa carreira. Então, o leque, que é como se fosse o aumento e a divisão, né, das partes, não tem mais necessidade. Então, aqui, ó, na carreira que eu vou começar a divisão, eu inicio aqui dentro do leque, só que eu só vou trabalhar 3 pontos altos, né, dentro do mesmo espaço. Correntinha de separação, já pulo aqui para o próximo espaço, trabalho um bloco de 3 pontos altos. Correntinha, pulo para o próximo espaço, trabalho bloquinho de 3 pontos altos. E aí eu vou seguir sempre trabalhando, ó, bloquinho de 3 pontos altos entre os intervalos, com uma correntinha de separação, até chegar aqui ó, nessa outra ponta onde tem o leque. Estou chegando aqui ó, na outra ponta onde tem aquele leque. Aqui dentro eu só vou trabalhar 3 pontos altos, nós não vamos mais trabalhar leque aqui sobre leque também. Ó, 1, 2, 3. Tá? Então, ó, nas duas pontas eu não trabalhei leque, tanto aqui quanto aqui. Fiz somente bloquinho de 3 pontos altos no início e aqui, ó, no fim da carreira. E aí, agora, nós vamos unir, ó, as duas pontas aqui, tá? Nós vamos, então, agora, para unir aqui, ponta com ponta, deixa eu... ó, pra vocês verem bem, tá? Então, para unir agora ponta com ponta, leque com a outra ponta do leque lá do outro lado, eu vou subir aqui um total de
8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar a laçada. Já venho aqui, ó, pegando a ponta lá de trás, bem onde tem o leque ali, ó, no meio, e vou trabalhar 3 pontos altos aqui dentro. Correntinha de espaço, pulo aqui pro próximo espaço, continuo trabalhando bloquinho de 3 pontos altos, com uma correntinha de separação, tá? Então, ó, já uni aqui frente e trás. E aí agora eu tenho que voltar trabalhando para unir aqui essa outra ponta que foi onde eu tinha iniciado, ó. Nós vamos finalizar a carreira aqui. Então, virando para cá. Já uni então aqui, ó, esse aqui é um dos braços. E agora eu vou seguir trabalhando os meus bloquinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação até chegar lá na outra ponta, que é onde tem o leque. Chegando novamente aqui, ó, na ponta. Então, agora aqui eu só vou trabalhar 3 pontos altos, onde era o leque. Também não vou trabalhar mais leque sobre leque aqui. E aí, se eu trabalhei 8 correntinhas desse lado, vou trabalhar 8 correntinhas desse lado aqui também, né? Pra prender aqui as duas partes. Então, agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, agora aqui, ó, onde eu tinha iniciado com os 3 pontos dentro do mesmo espaço, né? Tá aquelas 3 correntinhas iniciais, que equivalem a um ponto alto. Venho sobre ela aqui, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, mais uma vez, e aí esse aqui eu posso cortar o fio, porque nós vamos trocar a cor, né? Já trabalhei 2 carreiras na cor vermelha aqui. Aí, deixa eu dar mais uma dica pra vocês aqui. Se vocês trabalharem aqui 8 correntinhas de cada lado, forem provar a peça e ela ficar ainda meio justa na parte de baixo aqui para vocês, vocês podem trabalhar mais correntinhas aqui, tipo 10, 12 correntinhas, tá? Eu trabalhei 8 porque eu não quero que a peça fique muito larga, eu quero ela mais justinha, então 8 correntinhas para cada lado foi o suficiente. Deixa eu virar aqui para vocês a peça, ó. Então agora eu tô com aquelas correntinhas adicionais aqui. E eu vou medir novamente, ó, para vocês verem, ó, como já passou dos 40 centímetros ali, ó, pegando aqui da correntinha desse lado aqui, dando uma esticada, ela já tá com quase 45 centímetros. Então, é bem simples aqui para vocês conseguirem trabalhar baseado na medida de vocês, como eu ensinei lá, aquele cálculo simplesinho ali, tá? E agora eu finalizei a carreira aqui, onde está o fiozinho, certo? A próxima cor a se trabalhar é a cor rosa. Então, eu vou prender aqui a cor rosa na agulha. E aí, eu vou vir bem em cima aqui, ó, onde nós fechamos a carreira. Eu vou vir nesse primeiro espacinho aqui, ó, e vou prender aqui o fio, ó. Eu geralmente prendo como se fosse com ponto baixo, subo 2 correntinhas. Aqui eu já tenho um ponto alto. Esse fiozinho aqui a gente já carrega, coloca aqui para trás. Aí, dentro do espaço aqui, eu vou trabalhar bloquinho de 3 pontos altos. Então, com as 3 correntinhas iniciais ali, ó, trabalhei um bloquinho de 3 pontos. Correntinha, pulo aqui para o próximo espaço, trabalho bloquinho de 3 pontos altos. E agora eu vou seguindo, ó, trabalhando sempre bloquinhos de 3 pontos altos entre os intervalos da carreira anterior, com uma correntinha de separação, até chegar lá na ponta onde nós fizemos a divisão e tem essas correntinhas aqui, ó. Comecei aqui a carreira, ó, fui seguindo e aqui eu já estou quase naquele cordão de correntinhas. Aqui eu tenho mais um espaço para trabalhar meu bloquinho de 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E aí eu já pulo aqui, ó, para a primeira correntinha, depois esse bloquinho aqui na cor vermelha, né? Onde nós temos aqui o cordão de correntinhas. Então, já venho aqui nesse primeiro espaço, trabalho aqui dentro um bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha de separação, pulo aqui 1, 2, na terceira correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha de separação, pulo aqui 2 correntinhas na base,
Na próxima, trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha, aqui já estou chegando, ó, no bloquinho na cor vermelha. Já pulo para dentro do espacinho aqui e sigo trabalhando o bloquinho de 3 pontos altos aqui. Nós viramos aqui a peça. E agora eu sigo aqui trabalhando, ó, bloquinho de 3 pontos altos entre o intervalo, até chegar novamente aqui no cordão de correntinhas. Aqui o meu cordão eu trabalhei 8 correntinhas, como eu falei pra vocês, vocês podem estar adaptando aí pro tamanho de vocês, de repente 8, 10, 12 correntinhas, certo? Aqui no meu primeiro cordão, ó, eu consegui trabalhar 3 bloquinhos sobre ele. E aí agora aqui eu tenho que trabalhar a mesma coisa, tá? Pra ficar sempre certinho ambos os lados. Então aqui eu trabalhei ó, o último espacinho antes de começar o cordão de correntinhas. Já pulo aqui ó, pra primeira correntinha em cima desse cordão. Trabalho aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha. Pulo uma, duas correntinhas na base. Na terceira, bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha, pulo mais uma vez aqui, uma, duas, na terceira correntinha, bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, e aí eu venho bem em cima aqui onde nós iniciamos o nosso bloquinho na carreira, ó, bem em cima daquelas 3 correntinhas iniciais, fecho com ponto baixíssimo, tá? Então aqui nós fechamos, ó, a primeira carreira já da onde iniciamos a divisão da nossa peça, ó. Então, agora estamos trabalhando somente aqui a parte de baixo. E aí eu tinha feito a troca de cor aqui, trabalhei uma carreira na cor rosa, vou trabalhar mais uma carreira. Então agora aqui eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas. Dentro desse espaço aqui mesmo, onde eu finalizei a carreira, ó, eu trabalhei aqui meu bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha. Já pulo aqui, ó, pro próximo espaço. E agora eu vou trabalhar somente aqui, ó, bloquinho de 3 pontos altos por toda a volta. Completando, então, aqui a minha segunda carreira na cor rosa. E agora nós estamos trabalhando somente aqui o comprimento, né, da peça. Bem tranquilinho, ó, vocês estão seguindo a mesma sequência da parte de cima da pala. Só mostrando pra vocês, ó, que eu segui, então, trabalhando aqui com os bloquinhos. E agora eu estou aqui, ó, naquela parte onde nós dividimos a peça, né, a parte de baixo. E aí eu sigo aqui, ó, trabalhando o bloquinho de 3 pontos altos no intervalo, com uma correntinha de separação, ó. E aí eu vou fazer isso até chegar lá no final da carreira. Fechando a segunda carreira, aqui na parte de baixo, né, depois da divisão na cor rosa. Então, agora eu venho em cima aquelas 3 correntinhas iniciais, em cima ali, ó, do bloquinho de 3 pontos. Fecho aqui com ponto baixíssimo e eu corto o fio. Aí, agora, a próxima cor é essa off-white pra ir trabalhando, certo? Aí, eu sempre vou procurar, ó, iniciar e finalizar as carreiras mais ou menos onde eu cortei o fio. E aí, eu vejo mais ou menos aqui onde eu cortei o fio e eu vou começar nesse mesmo espaço já trabalhar a outra cor, pra gente sempre ter esses 2 fiozinhos juntos ali pra facilitar, né, depois a questão de acabamentos, os arremates, né, ó. Então, aqui novamente, ó, tá bem aqui o fio, já venho aqui dentro desse espaço, aqui onde tá o fio mesmo ali, ó. Então, prendo aqui com ponto baixo, subo 2 correntinhas, esse fio aqui eu já coloco junto com a pontinha do outro, aqui pra trás. E aí, trabalho aqui, ó, completando aqui meu bloquinho de 3 pontos altos. Correntinha, já pulo lá pro próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui toda a carreira, de forma circular. 2 carreiras nessa cor, daí troco a cor novamente. E assim vocês vão trabalhando aí a quantidade de carreiras que vocês achem necessária para o tamanho da peça de vocês. E após trabalhar 16 carreiras, cheguei ao tamanho ideal da minha peça. Eu quero que ela fique na altura da minha cintura, então a partir daqui eu já não vou mais trabalhar as carreiras.
Vou medir para vocês, então, aqui da parte de baixo do braço até a última carreira que eu teci, que foram as 16 carreiras, para vocês terem uma noção em questão de centímetros, tá? Ficou com 22 centímetros no total. Agora, para fechar aqui a minha última carreira, eu vou fazer uma carreira em pontos baixos de acabamento final. Então, aqui, ó, a última carreira que eu trabalhei foi na cor Off-White. Fechei aqui a minha carreira. Vou subir uma correntinha aqui que vale o primeiro ponto baixo. E agora eu vou percorrer aqui, ó, por toda a carreira, trabalhando ponto baixo sobre a carreira anterior, né? A carreira de bloquinhos. Aí, finalizando aqui a carreira, eu vou cortar o fio e aí vou trabalhar também uma carreira em pontos baixos por toda a volta aqui na parte de cima da peça. Então, finalizei aqui a última carreira. Agora, eu vou trabalhar uma carreira por toda a volta em ponto baixo aqui na passagem do braço. Então, eu vou vir bem aqui, ó, no meio, aqui na parte de baixo da passagem do braço, onde tem aqueles bloquinhos de 3 pontos altos, bem no meio do terceiro bloquinho aqui eu vou prender o fio. Então, venho aqui, pego o fio, prendo na agulha. Venho bem em cima aqui, ó, entre os 3 bloquinhos. No do meio ali, ó, eu prendo aqui com um ponto baixo. Esse fiozinho aqui a gente já vai colocando aqui pra trás para ir arrematando. Aqui onde tem o espacinho eu trabalho um ponto baixo, em cima do bloquinho ali, ponto baixo. Aí aqui na sequência, ó, verifico onde tem um espacinho, trabalho um ponto baixo, venho aqui, ponto baixo. E aí vocês vão preenchendo a carreira toda em ponto baixo. Vou trabalhar toda a volta, quando chegar aqui, corta o fio, e aí vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Finalizei aqui dos dois lados das mangas, a última carreira em ponto baixo. Aqui na parte do pescoço, eu não vou trabalhar a última carreira aqui, a finalização, em ponto baixo. Como são as correntinhas iniciais da peça, elas ficaram com os pontos, ó, as correntinhas estão bem fechadas, então eu não vejo necessidade de fazer uma carreira aqui em ponto baixo de acabamento. Virei a peça ao contrário e agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço os arremates da minha peça. Tem pessoas que gostam já a cada troca de cor e arrematando, eu prefiro fazer por último porque eu já faço tudo de uma vez só. Então, como eu fui falando ali para vocês, sempre procurava deixar o início e o fim das trocas de cores para ficar dois cabinhos juntos para arrematar de forma mais fácil. E aí eu sempre puxava os dois cabinhos, né, para trás ali do ponto, para eles ficarem escondidos aqui, ó, atrás do ponto, como vocês estão vendo aqui, ó. Começou aqui a troca de cor, e aí eu puxei aqui para trás, ó, tá? Então, daí o que que eu faço? Agora eu vou dar mais um nozinho aqui, não vou puxar muito para não acabar puxando os pontos ali e torcendo a peça, tá? Então, ó, fiz um nozinho ali sem repuxar muito. E aí agora eu vou pegar aqui a cola e eu vou pingar uma gotinha de cola aqui. A minha cola tá acabando. Ó, não precisa aplicar muita cola, tá? Pra não fazer muita bagunça. E aí, ó, eu puxo o ponto escondendo a cola ali na parte de dentro. Pra quando vocês forem usar a peça, que a cola não fique pegando na pele de vocês, tá? Porque dependendo da quantidade de cola ali, acaba ficando meio durinho e às vezes pode ficar machucando. Então fica escondido aqui, ó, na parte de trás do ponto. E a cola também não vai machucar vocês. Aí eu corto essa sobra de fio. Ó, ficou lá dentro, ó, atrás do ponto, o nozinho. E esse é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula!